Olá pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí do outro lado. Que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos de volta com mais uma lição de número 13, EBD, Escola Bíblica Dominical das Igrejas Evangélicas da Assembleia de Deus no Brasil, ok? Nesta oportunidade, as orações dos santos no altar. As orações dos santos no altar de ouro, ok? Este é um assunto muito importante para os nossos dias, não só para os nossos dias, é um dos assuntos mais importantes, um dos temas mais importantes do cristianismo, certo? Daqueles que servem a Deus, que buscam a Deus, daqueles que estão na frente da obra também, ok? Oração, né? Todos nós devemos ter o nosso momento de oração com o Senhor, certo? Devemos ter o nosso lugar secreto de encontro com o Senhor. O texto áureo diz o seguinte: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 4,16. Em tempo oportuno. Muitas vezes nós deixamos para buscar quando já é tarde demais. E é tarde demais quando nenhuma solução pode ser encontrada. Então a palavra de Deus, ela é sábia, nos diz em tempo oportuno. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A verdade prática diz a oração, qual incenso precioso, é a maior oferenda que podemos apresentar ao Pai Celeste através do Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, certo? Com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. O nosso texto de leitura em classe, Levítico capítulo 16, versículo 12 a 13, e Apocalipse 5, 16 a 10. Tomará também Levítico 16, 12 e 13. Tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar de diante do Senhor e o espunho cheio de incenso aromático moído e o meterá dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Apocalipse 5, versículos 6 a 10. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, da destra na mão direita. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, meus queridos e prezados irmãos, temos aqui um texto sobre oração, certo? E eu tenho aqui uns livros que eu gostaria de indicar, muito bons a respeito de oração. Poder pela Oração, de M. Bounds, certo? Um livro que tem me inspirado,
certo? Além da Bíblia, é um livro que tem me inspirado, certo? E aqui no capítulo 5 ele diz: a oração na vida do pregador, no estudo do pregador e no púlpito do pregador precisa ser uma força premente que a tudo permeia, além de ser um ingrediente que a tudo dá colorido, certo? Oração constante, principalmente o pregador, aquele que faz uso da palavra, o ensinador da escola dominical, o professor, tem que ter uma vida de oração. Os verdadeiros pregadores de Deus distinguiram-se por um traço grandioso. Eles foram homens de oração. Esses homens não oravam ocasionalmente, não oravam pouco nem em momentos díspares, mas oravam de maneira que as orações influenciaram seu caráter, os moldaram. Oravam de maneira a afetar a própria vida e a vida dos outros. Oraram de maneira a fazer a história da igreja e a influenciar a corrente dos tempos. Eles gastavam muito tempo em oração, porque para eles a oração era uma atividade tão momentosa e envolvente que mal conseguiam se afastar dela. Aqui na página 31 está grifado. Então, Poder pela Oração de M. Bounds, ok? Livro muito bom, vai inspirar a sua vida. E aqui do mesmo autor é M. Bounds, ó, certo? É National Bestseller, best-seller nacional, isso lá nos Estados Unidos, é M. Bounds on Prayer, ou que seja sobre oração. Mesmo autor, agora esse aqui em inglês, ok? Então, se você puder ler em inglês e puder adquirir, certo? É muito bom esse livro, certo? E aqui no capítulo 10 ele diz assim: It is a wonderful historical fact that men of prayer have always been men of power in the world. Diz que aqui é um fato maravilhoso, histórico, que homens de oração foram sempre homens de poder no mundo, certo? Isto ele está fazendo uma citação do bispo Willington Graham, certo? É uma citação aqui do nosso querido E.M. Bounds, certo? De um bispo, certo? Que também era uma pessoa de oração, certo? Vamos ver se eu encontro aqui mais uma citação para vocês. E adquiram esse livro se vocês, por acaso, porventura, ler em inglês. E aqui tem mais uma. To have prayed well is to have studied well. Provavelmente a citação de Lutero. Quem estudou bem, quem orou bem, estudou bem. Ou seja, a oração precede até mesmo o nosso estudo da palavra de Deus, ok? Deixa eu ver aqui. Aqui no capítulo 1 ele diz: Prayer should be the breath of all breathing. A oração deve ser, certo, o nosso respirar. The thought of our thinking. Deve ser o ato do nosso pensar. The soul of our feeling. O sentimento da nossa alma.
and life our living. E a vida do nosso viver diário, constante. The sound of our ear, o som dos nossos ouvidos. The growth of our growing. Deve ser o crescer do nosso crescimento. Ok? Então, se vocês lerem inglês, eu recomendo esse livro. Quantas páginas? 600, mais de 600 páginas, certo? E aqui agora a introdução do nosso querido pastor. No Antigo Testamento, o incenso era a oferenda mais preciosa e excelente que se podia oferecer ao Senhor. Ali no limiar do lugar santíssimo, o sacerdote entrava com temor e tremor para adorar a Deus, com incenso preparado exclusivamente para aquela ocasião. Incenso. Então, oração, incenso, certo? Fazendo-se então essa conexão de oração com incenso, incenso com oração. Incenso simbolizava então a oração. É o que nós vamos ver também lá em Apocalipse, certo? Incenso que são as orações dos santos. E a presença do incenso era fundamental ali no culto levítico, na adoração ali no tabernáculo, certo? E era o sacerdote, sumo sacerdote, que tinha o poder e a autoridade de apresentar este incenso, então, perante Deus, ali no altar do incenso, ok? Tópico 1, lugar santíssimo, lugar santo. No lugar santo ficavam 3 mobílias, o candelabro à esquerda de quem entrava, a mesa dos pães da proposição à direita, e no limiar entre o lugar santo e o santíssimo, bem à frente ao véu que os separava, estava o altar do incenso. Ou seja, praticamente, vamos ver se desenhamos aqui a metade. Aqui tinha uma cortina, certo? Desse lado aqui a mesa com o candelabro, e desse lado aqui a mesa com os pães da proposição, certo? Mas aqui ficava o altar do incenso quadrado, e aqui depois da cortina ficava a arca, certo? Que tinha depositado ali, formando a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da lei, certo? Então o incenso era jogado aqui. Aqui havia brasas, certo? No altar havia carvões aqui, brasas, certo? E o sacerdote, o sumo sacerdote, vinha com um punho cheio de incenso e jogava ali no chamado altar de incenso, certo? Há algo muito importante que devemos considerar. Embora o altar do incenso estivesse no lugar santo, era considerado também parte da mobília, ou seja, o lugar santo é essa parte aqui, certo? E essa aqui é o Santíssimo, certo? E aqui é o lugar santo, certo? E temos aqui uma cortina, chamado véu. Aqui provavelmente haveria uma outra cortina para ter acesso ao lugar santo, certo? E depois que o sacerdote ele entrava com incenso, ele então jogava aqui punho cheio de incenso que era moído, era em pó, e jogava aqui no altar do incenso. A brasa desse altar só poderia ser aceso com a brasa tirada aqui do altar, logo da entrada do tabernáculo, ok? E não coloquei ali.
Embora o altar do incenso estivesse no lugar santo, era considerado também como parte da mobília, certo? Do Santo dos Santos, juntamente com a Arca da Aliança, ok? O altar do incenso era feito de madeira de acácia, era revestido de ouro, sendo as suas medidas um côvado de comprimento, um côvado de largura e 2 de altura, certo? Era quadrado, né? Era um côvado de comprimento e um côvado de largura, certo? Era um quadrado, ok? E 2 de altura, certo? Não ficou bom. Pronto, melhorou. Ok? 45 aqui, mais 45 centímetros aqui. E 90 centímetros aqui, que são os côvados. O côvado é de 45 centímetros, o côvado hebraico, na cultura hebraica, ok? Se não me falha a memória, na cultura helênica, grega, de 60 centímetros côvado, e na hebraica 45 a 50 centímetros, ok? Então isso aqui era cheio de brasa, certo? Era quadrado, era chamado de altar de incenso, certo? Feito de madeira de acácia, o altar de incenso era revestido de ouro, sendo essas suas medidas um côvado de comprimento, 1 de largura e 2 de altura. Os seus ornatos compunham-se de 4 chifres, bordas, 4 argolas e 2 varais, certo? Provavelmente as argolas de um lado aqui e de outro para transportar, os varais, certo? Também do outro lado, certo? E havia chifres, formato de chifres aqui, certo? Então assim era o altar do incenso, ok? Os seus ornamentos compunham-se de 4 chifres, certo? 1, 2, 3, 4, 4 chifres. As bordas, 4 argolas, 2 varais, tudo revestido de fino ouro, certo? Então Deus sempre querendo tudo do bom e do melhor. Faça-se o melhor para Deus. A composição do incenso também era outra coisa interessante. O incenso destinado ao altar de ouro não podia ser usado indistintamente. Era de uso exclusivo do Senhor. Êxodo 30, versículo 38. Certo? Uso exclusivo. Então você só pode, meu querido e prezado amigo, meu irmão, orar para Deus, certo? Seu incenso não pode ser para outra divindade, para outra deidade, para outra entidade, para qualquer outra entidade, somente para Deus, certo? A nossa oração, que é o nosso incenso, deve ser destinado somente para o Senhor.
A receita do perfume não constituía nenhum segredo, não é segredo orar, certo? Não constitui nenhum segredo. Cristo nos ensinou a oração do Pai Nosso e deve ser dirigida a quem? Ao Senhor Deus Eterno, Todo-Poderoso. Então, somente para Deus. Não deveria ter outro uso, porque isso era um pecado grave, certo? E era punido severamente quem isso fizesse, certo? Quem fizesse tal absurdo, certo? Quem fizesse esta composição de incenso e usasse também para outro fim, outra finalidade, deveria ser punido severamente, certo? Subtópico 4, do tópico 1, a cerimônia. O incenso só podia ser queimado com a brasa do altar de bronze, certo? Só poderia ser queimado com a brasa do altar de bronze, e já de posse destas, o sacerdote aproximava-se do altar de ouro para queimar o incenso no altar de ouro. Lembrou aí, o altar de bronze é o altar da entrada do tabernáculo. Então, a brasa que acendia o altar de ouro era a mesma brasa do altar de bronze da entrada do tabernáculo, certo? Vamos ver aqui, dessa forma a nuvem do incenso cobriu o propiciatório, mostrando à casa de Israel o favor divino. Observe que antes de chegar-se ao altar de ouro, o sacerdote tinha de passar necessariamente pelo altar de bronze. Isso significa que o sangue de Cristo jamais, sem o sangue de Cristo jamais teremos acesso ao trono da graça, certo? Porque ali era sacrificado um cordeiro, certo? E o sangue também era espargido, ok? O sangue era espargido, ou, para dizer assim, numa linguagem mais atual, mais moderna, borrifado, certo? Então, sem essa passagem pelo altar de bronze do sacrifício, é o nosso primeiro encontro, esse altar do sacrifício. É entregar nossa vida completamente a sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, certo? Ok? Se quisermos ter uma vida espiritual digna, se quisermos sermos aceitos diante de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que nos resgatou através do seu Filho amado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, existiam esses procedimentos e hoje não é diferente. Somente através de Cristo nós nos chegamos a Deus. Ok? Subtópico 2, as orações dos santos. A receita para uma oração perfeita, nosso incenso. O Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, entregou aos seus discípulos o modelo de uma oração perfeita. Mateus capítulo 6, versículos 9 e 13, que é a oração do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Certo? Primeiro, ele nos admoesta, nos aconselha, chegamos a Deus chamando de Pai Nosso. Santificado seja o teu nome. Que o seu nome, Senhor, seja santificado, adorado, exaltado para todo o sempre, certo? Existem cristãos que não conhecem, certo? Essa passagem, infelizmente, nós precisamos examinar as Escrituras, porque nela nós temos a vida eterna, certo? Ele exorta-nos também a não imitarmos gentios hipócritas, pois esses imaginam que pelo seu muito falar serão ouvidos. A melhor oração, irmão, é a oração secreta, no lugar secreto, certo? Não é preciso fazer muito alarde de que você ora, de que você é um homem de oração. Não é preciso mostrar o joelho calejado, certo? Então, é preciso que nós tenhamos sempre o nosso momento de encontro com Deus, no nosso lugar secreto, lugar de oração. Todos os homens, os grandes homens de Deus do passado, que venceram, que tiveram sucesso, que foram homens de oração e foram homens ganhadores de almas para o reino de Deus, que trabalharam ininterruptamente até o fim da vida, entregando tudo, todo o seu ser. Eram homens de oração
E digo mais, de jejum, homens consagrados inteiramente ao Deus eterno, vivo e poderoso. Eles venceram e nós também podemos vencer. Portanto, tem o seu momento secreto, certo? Com Deus. E assim você vai vencer. Não é preciso fazer alarde, como o fariseu manifestar para o mundo. Você é fiel, porque Deus conhece os nossos corações e Ele sabe quem é fiel e quem não é, certo? E nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, o que os judeus lá na antiguidade não tinham. O Espírito nos ajuda a orar, nos ajuda a falar com Deus, a nos comunicar com Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, certo? É o que nos diz, nos orienta a palavra de Deus. Sobre o tópico 2, a oração como sacrifício ao Senhor. O salmista, conhecendo perfeitamente a simbologia do incenso sagrado, assim orou: suba a minha oração perante a tua face com incenso, que seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde, certo? Será que nós podemos falar da mesma maneira que o salmista? Subas a minha oração. Será que nossa oração está subindo? Ou será que está encontrando barreiras? Ou será que o céu se tornou de bronze, de ferro, impedindo a passagem ou atravessar da nossa oração? A oração não é só para pedir. A oração é sacrifício de louvor. A oração é sacrifício de adoração ao Senhor, de comunhão, de comunicação, certo? É dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, fala comigo. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, fala comigo. Senhor, habita em mim continuamente. Não é somente para pedir, certo? O Senhor está chato de ouvir orações apenas para pedir coisas materiais. Se fosse para pedir para os outros, tudo bem, muitas vezes, mas 100% é para pedir para nós mesmos e esquecemos dos nossos semelhantes. Através da oração, nós encontramos graça, certo? No quarto de oração, no nosso momento de oração, de comunhão, que nós nos quebrantamos realmente, certo? Que nós temos realmente um verdadeiro encontro com o Senhor. Que o próprio Cristo diz: entra no teu quarto, tranca a tua porta e em secreto orarás e o Senhor te ouvirás. O Senhor te ouvirá publicamente, te responderá publicamente, certo? Não é preciso que nós digamos: Senhor, que todos vejam a tua graça sobre mim. Abençoa-me para que todos vejam, para que meus inimigos vejam. Jamais deixemos de lado as orações de vinganças, as orações vingativas, as orações de bruxos, e oremos com amor, com compaixão por todos os nossos amigos, irmãos, inimigos. Oremos por nossos políticos, por nossos governantes, oremos por nossos líderes religiosos, oremos por aqueles que têm o compromisso de pregar a palavra de Deus. Paulo disse: orai por mim, para que a porta da palavra seja aberta no momento de eu falar, para que eu possa falar o que convém, para que eu pregue a palavra como convém, para que a porta da palavra seja aberta. Será que nós estamos fazendo essa oração? Oremos por nossos pastores que enfrentam dificuldades, problemas na área familiar, financeira, na área eclesiástica, muitas vezes. Oremos e oremos, meus queridos e prezados irmãos. Todos podem orar, essa é a verdade. Se todos não podem contribuir financeiramente, pelo menos todos podem orar, certo? Todos podem orar.
A Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai ininterruptamente. Esta é a vontade do Senhor para o seu povo, para a sua igreja. Certo? Em todas as religiões, em todas as correntes religiosas, os seus fiéis, os seus líderes oram, mesmo que não seja o Deus, o que eles pensem que é o Deus eterno e todo-poderoso, certo? Mas eles oram, eles jejuam, eles consagram, e muitas vezes nós somos muito inferiores a eles, certo? Essas pessoas de outras culturas religiosas, certo? No budismo, no islamismo, no hinduísmo e outras religiões. Gandhi não seguiu o cristianismo, mas o Mahatma Gandhi era um homem de oração e de jejum, certo? Tirava dias de jejum, tinha seus períodos de oração, seus períodos de consagração às suas divindades. E quando eu leio a respeito da sua vida, leio a sua biografia, muitas vezes eu me envergonho. Por quê? Porque nós estamos em falta, ou melhor, eu estou em falta, certo? Em comparação com esse grande homem da história, eu digo de grande homem da história, certo? Que tinha uma vida consagrada às suas divindades, uma vida de oração, de jejum e de consagração. E nós muitas vezes estamos em falta com isso, nesta parte. Muitos homens da igreja foram homens de oração, de jejum e consagração. Eu só li a vida também de John Hyde, O Homem que Orava, também é um bom livro, um bom título, para que você possa adquirir e possa meditar um pouco. O homem que orava, o homem que vivia em constante oração com Deus. John Wesley levantava às 4 da manhã todos os dias e tirava seu período de 1 ou 2 horas de oração, depois do estudo da palavra, antes de começar o seu dia. Na verdade, ele já começava o dia em oração, em consagração à sua vida a Deus. Homens de oração. Charles Finney, outro homem de oração. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos perdendo isso, porque nem na igreja nós estamos orando mais. E às vezes oramos para nos aparecer. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que voltemos a este grande tema nestes últimos dias. Que a igreja poderosa é a igreja que ora, um homem de poder é um homem que ora, certo? Isso não quer dizer que se você for um homem de oração, você vai sair por aí pinotando, que você vai sair por aí curando enfermos e expulsando demônios, não, mas a sua vida fica muito mais próxima de Deus, certo? Você se entrega mais, você se torna uma pessoa mais crente, mais fiel ao Senhor. E só isso já é o bastante. Muito embora possa acontecer que o Senhor abençoar com os grandes dons espirituais, porque a igreja primitiva orava e orava. E Deus abençoou poderosamente, derramando o seu Espírito. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E então a igreja explodiu, saiu para evangelizar, para pregar. Pedro fez aquela oração poderosa, ganhou logo quase 3.000 almas. E a igreja, os fiéis, os apóstolos começaram a sair e muitos milagres aconteceram, muitas maravilhas. Paralíticos começaram a andar. Os gentios começaram a ser salvos. O Espírito Santo foi derramado. Muitos começaram a falar em outras línguas.
O Evangelho começou a ser disseminado porque eles começaram a falar do amor de Cristo para todas as pessoas. Efeito da oração. Efeito da oração. Que o Senhor nos ajude, que possamos voltar a esta prática. Sobre o tópico 3, a oração dos santos na grande tribulação. No período da grande tribulação, logo após o arrebatamento da igreja, haverá um grande número de mártires. Aqueles que não subirem quando Jesus voltar, certo? Que estiverem vivos e não fizerem parte do arrebatamento, certamente se converterão realmente ao Senhor e orarão, certo? E orarão, porque é a única coisa que terão à disposição, o arrependimento por não ter andado dignamente de acordo com a palavra de Deus. E aí, muitos deles realmente vão se arrepender e vão orar ao Senhor, vão clamar ao Senhor, certo? E pagarão com as vidas, serão martirizados. Todos estes, apesar da perseguição do anticristo, atuarão como fiéis testemunhos de Jesus. As orações desses santos serão recebidas nos céus como incenso de grande valor. Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Ninguém pode deter o poder de um santo que no culto do seu quarto roga a intervenção do Senhor. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Como é que podemos orar sem cessar? Vamos ficar de joelho o tempo todo, 24 horas por dia? Claro que não. Mas nós oramos mentalmente. Isso quer dizer que a nossa mente deve estar ligada ao Senhor constantemente, certo? 24 horas por dia. 24/7. 24 por dia, os 7 dias da semana, certo? Orai sem cessar. Nós precisamos voltar a esta prática. Precisamos retornar a esta prática. Porque nós jamais venceremos sem a prática da oração. Jamais venceremos sem oração. Jamais. Jamais. Oração é comunhão. Oração não é petição de bênçãos materiais. Muito embora você pode pedir, certo? Você pode rogar. Mas a essência da oração é comunhão com o Deus eterno, vivo e todo-poderoso. Esta é a essência da oração. Ok? É a essência da oração. E nós devemos nos entregar a ela constantemente. Constantemente. Precisamos mais do que nunca de uma vida de oração, de consagração, de jejum, na presença de Deus, todo eterno, vivo e poderoso, se nós quisermos vencer, se quisermos ser vitoriosos. Não venceremos sem oração, não venceremos sem oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, certo? Pai nosso, reconheça-o como Pai. Que o seu reino seja santificado, glorifique ao Senhor. Venha a nós o teu reino. Que o reino de Deus esteja entre nós, esteja no nosso coração, certo? Esteja em nosso coração constantemente. Que Ele reine em nosso coração, certo? É disso que precisamos. É disso que precisamos constantemente. Constantemente. Pense no nome de algum homem da história bíblica ou dos nossos tempos extra-bíblica. Um grande homem de Deus que não teve uma vida de oração, você não vai encontrar nenhum. Moisés,
orava, Josué orava, Samuel orava, Davi orava, Elias, homem de poder, Eliseu, Jesus, Pedro, Paulo, O autor desse livro é Emil Bones, Lutero, Calvino, Finney, Dwight Lyman Moody, Jonathan Edwards, Charles Finney, e o fundador do metodismo, John Wesley. Homens de oração. O fundador da maior igreja da Coreia do Sul, Daejeon Cho, Pastor Cho e muitos outros. Os nossos missionários que fundaram a Assembleia de Deus no Brasil, Adolf Gnadfinger, e muitos outros que seguiram após eles, todos homens de oração. Portanto, meus queridos e prezados irmãos, muito obrigado por sua presença do outro lado, que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus e que o Espírito Santo do Senhor fale melhor em vosso coração. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Bye, bye.